Olá pessoal, eu sou Juliana Pereira, professora de Ciências do Educa Concurso. E estamos aqui para uma videoaula nesse tempo de quarentena para vocês estudarem. Vamos embora! Então, a primeira questão é a questão do IBFC 2014, Alagoa Grande, Paraíba. Fala sobre o impacto ambiental deve ser entendido como efeito significativo no meio. Trata-se do desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico resultante da ação do homem sobre o ambiente. Assinale a alternativa correta quanto ao impacto ambiental ligado à atmosfera. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer um estudo sobre a atmosfera, certo? E aqui ele está pedindo o impacto ambiental. Qual dessas alternativas refere-se ao impacto ambiental causado pela poluição atmosférica, certo? Então, a gente vai ter na letra A falando sobre radioatividade, B, Vincent, C, glaciólogo e D, chuva ácida. Então, quais dessas alternativas? Primeiro, a gente tem que entender o que é cada uma delas, né? Então, quando fala sobre radioatividade, nós estamos falando da emissão de radiação, né? Essa radiação pode causar alguns danos, quanto à questão de mutações, doenças como câncer, lesões na pele, ou até mesmo ela pode ser letal, né? Então, ela tem essa emissão de radiação. Na letra B fala sobre Vincent. Gente, eu procurei sobre o que é isso e não encontrei nada que relacionasse à poluição. Se vocês souberem, me informem, por favor, porque não tem nada, procurei em vários sites, enfim, nada que relacionasse a algum tipo de interesse aqui. Mas, na letra C, ele fala sobre o glaciólogo. O glaciólogo é aquele que estuda o gelo, né? Então, os estudos sobre o gelo são importantes para a atmosfera porque ele diz muito sobre os componentes existentes na atmosfera. Mas, na alternativa, ele fala sobre o impacto ambiental. Qual seria o impacto que estaria ligado à atmosfera? Então, assim, de cara, essa é uma alternativa fácil, mas ela, querendo ou não, ela vai servir para que a gente possa falar dessa resposta aqui, que a alternativa é a chuva ácida. A chuva ácida, sim, é um impacto ambiental na atmosfera e ela tem algumas coisas que comprometem essa atmosfera. Vamos ver pelo esquema aqui. Então, eu tenho aqui basicamente a formação da chuva ácida. O que ocorre? É uma poluição, certo? Atmosférica devido à liberação de gases pelas indústrias. Então, aqui eu tenho dois gases para representar a chuva ácida, mas a gente sabe que tem outros gases que também formam a chuva ácida. Esses gases vão reagir com a água na atmosfera e sua reação vai formar ácidos. Então, eu tenho um ácido nítrico e o ácido sulfúrico aqui. Esse ácido vai cair em forma de chuva, ou seja, vão precipitar em forma de chuva, vai contaminar o ambiente, porque aqui, ó, vai ocorrer aqui a morte das árvores, né? E também vai contaminar a água, né? Então, ela vai sim alterar toda a fauna, a flora, né? Nesse ambiente aqui, além da gente poder visualizar os efeitos da chuva ácida nos monumentos. Tem monumentos que são corroídos pela chuva ácida, carros que têm sua carroceria destruída, sua pintura por conta da chuva ácida, enfim. Mas lembrando que existe essa chuva ácida formada por efeito natural, quando é a questão dos vulcões em atividade que liberam enxofre, né, para a atmosfera, mas não chega perto ao efeito e o dano e estrago que ocorre pela ação humana, né? Então, a gente tem aqui a chuva ácida referente a essa questão. A letra certa é a letra D, né? Chuva ácida. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, fala sobre a respeito da composição do ar atmosférico
e dos seus aspectos relacionados com a poluição do ar. Assinale a alternativa incorreta. Então, ó, preste atenção nisso aqui, ó, que isso é pegadinha na maioria das questões, né? A gente tem essa questão incorreta, a gente acaba marcando a correta, porque se confunde. Mas vamos ver sobre a questão do ar atmosférico. Basicamente, o ar atmosférico ele é composto por gás carbônico, oxigênio, nitrogênio. E temos também a presença de alguns gases nobres na atmosfera. Esses gases eles fazem interação com o meio, né, com a Terra. E a gente tem o que se chama de ciclos biogeoquímicos. Esses ciclos vão ocorrendo e a gente vai tendo sempre a devolutiva desses gases. Eles vêm para a Terra, fazem o processo e depois retornam para a atmosfera. Ok? Mas vamos tentar responder essa questão. Ele quer a incorreta, né? Então vamos lá. Na letra A, o oxigênio e o gás carbônico são os componentes mais importantes do ar atmosférico. Letra B, a poluição do ar atmosférico está relacionada com a presença ou lançamento no ambiente atmosférico de substâncias em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, segurança e bem-estar do homem, além de causar danos à flora, à fauna e os materiais, né? Então, assim, na questão anterior, nós vimos que a poluição atmosférica, né, ela pode sim causar danos de forma direta ou indiretamente à saúde, segurança e bem-estar do homem, como também causar danos à flora e à fauna, né, e os materiais, enfim. Então, essa alternativa seria correta, né? A gente já não marcaria essa, a letra B. Na letra C, a poluição é um fenômeno do cenário urbano-industrial, decorrente principalmente de atividades humanas com potenciais poluidores. Não há poluição atmosférica no espaço rural, né? Então, a gente viu também na questão anterior que como as indústrias contribuem bastante com a poluição, né? Com a emissão desses gases poluentes, né? Então, a gente tem uma poluição que tem uma grande escala a nível urbano. Mas vamos continuar as questões. Letra D. Os padrões de qualidade do ar. Normas feitas com base em estudos científicos têm o objetivo de estabelecer os limites máximos para concentrações de componentes atmosféricos, né? Então, a gente tem que ter limite. Existe uma porcentagem de níveis de gases na atmosfera. Esses gases, eles fazem um controle até mesmo da manutenção da temperatura, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, sim, da quantidade desses gases. Por exemplo, a gente sofre muito com a questão do efeito estufa, por conta do aumento do gás carbônico, né? O gás carbônico é essencial para a atmosfera, mas ele precisa ter um certo limite de quantidade, porque senão ele aprisiona calor, né? Ele armazena calor. Então, isso faz com que aumente a temperatura e a gente perceba esse efeito estufa, né? Que, na verdade, se fosse num equilíbrio, o efeito estufa ele é um fenômeno natural, é um efeito natural, mas que quando há um desequilíbrio desses gases, eles potencializam esse efeito, então a gente vai sofrer as consequências, vai ter um desequilíbrio por conta disso. Então, existe um padrão de qualidade, sim, do ar, né, feito com normas, né, com base em estudos científicos, para que a gente possa ter uma qualidade desse ar, né? Então, dentre essas alternativas, você aí, meu aluno, deve estar pensando qual seria a correta, né? A gente viu, falou, mas qual seria a correta dessas aí? Então, pense mais um pouquinho. E aí, já pensou? Vamos ver, então, qual seria a correta. Tan, 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 tan. Então, a resposta é a letra C. Por que a letra C?
A letra C é porque assim, a poluição realmente é do espaço, tem grande contribuição no espaço urbano, industrial, né? Mas existe a poluição sim no espaço rural, né? Claro que é uma poluição mínima, porque lá no espaço rural não existe indústrias, mas a gente tem essa ocorrência também de poluição, porque a poluição ela vai se espalhando, né? Ela não vai ficar só em um lugar em que de origem, mas ela se espalha, né? E uma curiosidade do espaço rural, acho que acredito que vocês já saibam, é a beleza que existe no céu. É um fenômeno, é um espetáculo observar o céu durante a noite no espaço rural, devido à mínima concentração de poluição nesse espaço. A gente pode enxergar, visualizar estrelas que não seria possível visualizar nesse espaço urbano em que a gente vive, né? Mas é muito bonito. Então, quem puder ver, ter esse prazer de observar as estrelas na zona rural, faça, porque realmente é muito lindo, né? Então, vamos para a próxima questão. Também é do IBF C do Conde, né, de 2019. Acerca dos processos de purificação e tratamento de água e esgoto, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá, ele quer nessa aqui a correta, então a gente já não se preocupa muito em marcar a incorreta, porque a incorreta geralmente dá um certo trabalho. Vamos lá. Então, na letra A, ele fala o seguinte: após o processo de coagulação em que as partículas de sujeira são desestabilizadas e sua agregação é facilitada, é realizada a decantação, processo em que as partículas desestabilizadas anteriormente colidem umas com as outras e se agregam mais formando flóculos, certo? Na letra B, no local onde a água é tratada é denominada estação de tratamento de água, as ETAs, né? O ETA aqui, como está no singular. Ocorre a remoção de material particulado, bactérias e algas, a retirada da matéria orgânica dissolvida e a destruição de organismos patogênicos presentes na água captada, né? Então, a gente tem aí, basicamente, a finalidade da estação de tratamento, né? Que é retirar a matéria orgânica dissolvida e organismos patogênicos presentes na água captada. Será que essa é a correta? Vamos continuar nosso estudo. C. Na etapa de desinfecção da água, o método mais comum é a cloração, embora o procedimento não seja seguro, já que a matéria orgânica ainda não foi eliminada anteriormente. Ele está dizendo que a cloração não é seguro, né? Porque a matéria orgânica não foi retirada anteriormente. Vamos para a letra D. A fluoretação não pode ser utilizada como etapa adicional no tratamento de água, uma vez que seu objetivo é diminuir a ocorrência de cáries na população. Então, eu tenho essas alternativas aqui, né? Antes de responder, vamos ver um esquema da estação de tratamento de água, para que vocês possam entender todo o processo e assim marcar a alternativa correta. Então, aqui eu tenho lá um esquema das ETAs, né? Da estação de tratamento da água. Então, primeiramente, eu tenho aqui a captação. Nessa captação, ele retira matéria orgânica que está aqui, como folha, galhos, que possam vir, certo? Por meio de como se fosse uma rede, né? Então, ela retira essas macropartículas, né? Essas partículas que vêm na água, certo? E após isso, ela adiciona sulfato de alumínio, cal e cloro nessa água. O sulfato de alumínio, ele basicamente vai ter a função de, no tanque de floculação, ele vai aglutinar as partículas
poeira, as pequenas partículas existentes, sedimentos existentes nessa água. Então, essas partículas, elas irão se unir, certo? Aqui, se juntar e vão começar a ter peso, né, nessas partículas. Aí, no próximo tanque, é o tanque de decantação. Após a coagulação aqui, ó, ou a coagulação dessas partículas que formam flóculos, por isso que o nome é floculação, né? No tanque de decantação, essas partículas vão pesar, porque elas se juntaram. Então, elas vão pesar e vão para o fundo do recipiente, ou seja, elas vão decantar. Então, acho que a gente tem o processo de decantação, que a gente vai separar a água, né, dessas partículas aqui que decantaram. Após isso, a gente vai ter o processo de filtração. Então, aqui a gente vai filtrar as menores partículas que ainda existem, que ficaram, né? Então, aqui a gente vai ter um filtro, né, nesse processo aqui. Após isso, a gente vai ter a adição do cal, do cloro e do flúor. O flúor tem a finalidade de manter o controle da saúde bucal da população. Por quê? Né, para evitar cáries na população. O cloro, ele tem a função importantíssima que é matar, retirar todo micro-organismo existente aí nesse ambiente, né, nessa água. Então, a gente vai ter o cloro aí para manutenção dessa água, para livrar de micro-organismos, né, bactérias, protozoários, enfim, os seres que ainda possa existir nessa água. O cal, ele tem uma função bem importante, que é manter o nível de pH da água, porque aqui você viu quantas substâncias químicas foram adicionadas nessa água. Então, isso altera com certeza o pH da água. Então, o cal, ele vai ter a função, nível de controlar esse pH. Então, após isso, ó, a gente vai para o reservatório e depois esse reservatório a água vai para o reservatório dos bairros e ocorre a distribuição, né? Essa água tá limpa, né? Livre de matéria orgânica, de micro-organismos e pronta para o consumo humano, certo? Então, a gente tem todo esse processo. Vamos voltar. Então, após feita essa análise, qual seria a alternativa correta desse processo? Né? Então, a gente já viu que aqui, ó, na letra A, ele fala que a decantação, cadê? Ele fala sobre a decantação, dizendo que na decantação é que forma flóculos. Então, a gente viu que os flóculos é feito na floculação, certo? Não na decantação. Então, essa letra A estaria errada, ele quer a correta. Na B, ele fala sobre a estação de tratamento, que ela tem a finalidade de remoção do material particulado, bactérias, algas, matéria orgânica dissolvida, organismos patogênicos, né, presentes na água. Na letra C, ele fala da desinfecção da água. É um método mais comum, que é a cloração. Realmente, a cloração é um método mais comum, que é a adição de cloro para matar micro-organismos. Só que ele diz que esse procedimento não seja seguro, já que a matéria orgânica ainda não foi eliminada anteriormente. Gente, a matéria orgânica foi sim eliminada anteriormente, logo no começo do processo da estação de tratamento da água, ela é retirada sim. Letra D. A fluoretação não pode ser usada como etapa adicional no tratamento de água, uma vez que seu objetivo é diminuir a ocorrência de cárie na população. Então, nós vimos que a fluoretação, ela é uma etapa, sim, adicional, e ela é usada, sim, com o principal objetivo de diminuir a ocorrência de cárie na população. Então, realmente, a alternativa correta é a letra B, certo? Vamos para a próxima questão.
De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que o setor de transportes. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a questão do aquecimento global, ele está ligado à liberação de gases para a atmosfera. Esses gases, basicamente, são 3 gases que são os vilões para o aquecimento global. Nós temos o CFC, que é um composto chamado fluoroclorocarbono. Nós temos também o gás carbônico e nós temos o metano. Então, só que a gente precisa entender, relacionar esses gases com de onde é a sua origem, de onde eles vêm, né? Para a gente poder responder essa questão aqui, já que ele fala que o gado é responsável por cerca de 18%. Então, nessa questão aí, a gente tem na alternativa A o metano durante o processo de digestão, na alternativa B o óxido nitroso durante o processo de ruminação, C o clorofluorocarbono durante o processo de transporte de carne, o óxido nitroso durante o processo respiratório e letra E o dióxido de enxofre durante o consumo de pastagem, certo? Então assim, eu falei que são 3 gases que são os vilões, né? O carbono, o gás carbônico, ele é oriundo da queima de combustíveis fósseis, né? E ele também não tá nem nessa alternativa, mas só para vocês se informarem. E ele absorve calor, né? Então ele absorve e aprisiona calor. Isso faz com que aumente a temperatura. Por isso que é tão importante quando se fala em diminuir a emissão dos gases poluentes e principalmente do gás carbônico, porque ele aprisiona o calor e faz com que haja o efeito estufa, né? A gente também tem o CFC, que ele é um dos principais vilões porque ele destrói a camada de ozônio. Só que o CFC, ele é oriundo é um gás que é utilizado para os sprays, aerosóis, gás de geladeira. Enfim, ele tem essa finalidade, né? Então, na letra C, que aqui ele fala clorofluorocarbono, que é o CFC, não seria a alternativa correta, porque ele está falando sobre a questão da criação de gado, né? Aqui, ó, o gado é responsável por 18%. Então, ó, óxido nitroso não seria óxido nitroso durante o processo respiratório? Não, também não, porque eu falei para vocês agora há pouco sobre os 3 principais gases, né? Então, seria a letra A, que é o metano, durante o processo digestório, porque esses animais, eles liberam metano durante esse processo digestório e uma criação de gado, ele teria numa escala larga, né? Então, seriam vários, essa é uma população grande, né, de animais, então a gente teria um grande número de emissão de metano. Lembrando que o metano não é só liberado pelo gado, a gente tem o metano, a liberação do metano nos lixões, em algumas geleiras, em vulcões, né, por conta de ações de bactérias, né, são bactérias chamadas de bactérias metagênicas, e também em pântanos também. Claro que a maior quantidade de emissão desse gás é devido à criação de gado, sim, né? Então a resposta correta é a letra A, metano durante o processo de digestão, certo? Vamos para a próxima questão. A associação entre
plantas leguminosas e bactérias do gênero Rhizóbio é um exemplo de mutualismo envolvendo membros de reinos distintos. Por tratar-se de um mutualismo, ambos os organismos são beneficiados. O papel das bactérias do gênero Rhizóbio nessa associação contribui significativamente para o ciclo global, quase que não sai, global do letra A, do carbono, letra B, do nitrogênio, letra C, da água, letra D, do fósforo ou letra E, do enxofre. Gente, olha, um dos principais gases, né, a gente tem o carbono aqui e o nitrogênio da atmosfera, né, que a gente viu agora há pouco. Mas o gás que é captado e fixado pela bactéria chamada Rhizóbio é o nitrogênio, certo? Por que o nitrogênio? Então, assim, essa bactéria tem uma função incrível de fixar esse nitrogênio. A gente vai ver no esqueminha agora. Porque esse nitrogênio aqui, ó, não é possível a gente adquirir ele de forma direta, né? É necessário todo um processo. A gente não consegue fixar o nitrogênio. É necessário bactérias do gênero Rhizóbio, certo? Que essas bactérias vivem associadas, né? Fazendo um mutualismo em raízes de plantas, certo? Basicamente de leguminosas, né? E elas conseguem fixar esse nitrogênio. O nitrogênio é importante para os seres vivos porque na sua composição a gente vai formar proteínas, material genético, enfim, né? Então ele é muito importante, mas a gente não consegue fixar ele. Então é necessário bactérias do gênero Rhizóbio para poder haver essa fixação, né? Então a gente tem todo um processo aqui, as bactérias elas conseguem fixar. Depois a gente vai ter bactérias que vão fixar elas no solo e formando algumas outras substâncias chamadas de amônia. Depois vai formar outras bactérias nitrificantes, vão formar nitrito e após isso a gente vai ter o nitrato, certo? E aqui esse nitrato vai servir basicamente de adubo para a planta. Então a planta ela vai absorver esse nitrato e vai formar proteínas, né? Então aqui a gente vai ter, através do processo de alimentação, a ingestão dessa proteína, ou seja, o nitrogênio de forma indireta, né? Aqui. E aqui o ciclo continua, porque a gente tem, quando depois da morte desse ser, a gente vai ter aqui, ó, os seres decompositores que vão devolver esse nitrogênio para o meio e após isso a gente vai ter essa devolução desse nitrogênio, certo? Mas a gente tem, só para firmar a questão, são as bactérias do gênero Rhizóbio e elas fazem parte do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, certo? Então, o nitrogênio é um dos gases que tem, aliás, é um gás que tem maior quantidade na atmosfera, mas a gente não consegue fixar ele naturalmente, né? A gente precisa de uma bactéria para fazer esse processo, chamada Rhizóbio, né? Então, ela é bastante importante para nós. Aqui a gente já vai falar sobre a questão da água, certo? Né? Novamente a água. A evapotranspiração é uma forma pela qual a água da superfície terrestre passa para a atmosfera no estado de vapor, tendo papel importantíssimo no ciclo hidrológico em termos globais. Esse processo envolve quais processos? Então, a gente tem a letra A, ó. Lembrando o seguinte, que a evapotranspiração são dois processos juntos, a evaporação mais a transpiração, por isso que tem esse nome, evapotranspiração. Então, aqui a gente vai ver qual desses processos estão relacionados. Na letra A, a evaporação da água dos organismos
B. A transpiração da água dos rios e oceanos. C. A evaporação da água dos rios e oceanos e a transpiração dos seres vivos. D. A transpiração da água dos rios e oceanos e a evaporação dos seres vivos. Então, para isso, vamos ver o esqueminha aqui para a gente poder responder. Então, aqui a gente tem o ciclo da água, certo? Esse ciclo, ele ocorre por dois processos, a evaporação e a transpiração. E a junção desse processo é chamado de evapotranspiração. Então, aqui a gente tem a transpiração dos seres vivos, né? Como aqui como exemplo a planta, certo? E aqui a evaporação da água, né? Pode ser de rios e oceanos, né? Que ocorre esse processo, faz com que haja a formação de nuvens e a precipitação, né, da chuva. Então, diante desse esquema, a gente vai ter como resposta a letra C, que é a evaporação da água dos rios e oceanos e a transpiração dos seres vivos, correspondente aqui ao esquema aqui que eu falei para vocês agora há pouco. Então, a próxima questão, ela fala sobre uma forma comum de poluição das águas é causada pelo lançamento de dejetos humanos nos rios, lagos e mares. Esse resíduo leva a um aumento da quantidade de nutrientes disponível no ambiente, fenômeno denominado de eutroficação. Quando esses resíduos atingem uma massa de água, ocorre uma cadeia de eventos que culminam com graves problemas. Sobre esses eventos e suas consequências, é correto afirmar que aqui a gente tem uma água, né, que teve o processo de eutroficação, certo? Ou seja, foi adicionado nessa água dejetos, né? Esses dejetos, eles têm bastante nutrientes, né? Isso deixa a água nutritiva demais. E ao deixar ela nutritiva, ela vai vai haver a proliferação de algas. E essa formação de algas, elas vão acabar com o oxigênio da água, né? Então, a gente vai ter a morte de organismos devido a essa formação, né, que tem. Então, na letra A, nós vamos ter o seguinte. Na letra A, os resíduos causam a proliferação de micro-organismos que levarão à escassez de oxigênio, proporcionando a morte de organismos aeróbicos, tanto autrótrofos quanto heterótrofos. Os resíduos levarão à escassez do fosfato, Os resíduos levarão à escassez de fosfato e nitrogênio, o que culminarão com o desaparecimento das plantas e algas. C. As bactérias degradam os resíduos, liberando nitrato e fósforo, que são tóxicos aos peixes, causando assim a morte desses animais. D. O excesso de fósforo e nitrogênio impedirá o crescimento das algas. Como consequência, haverá redução da fauna aquática que as consomem. Letra E. Os resíduos levarão à proliferação de organismos fotossintetizantes que serão responsáveis pela produção excessiva de oxigênio, causando intoxicação e morte dos organismos aeróbicos. Gente, os organismos aeróbicos, eles dependem do oxigênio, né? No caso aqui, não é como é que eu posso dizer? O aumento da concentração do oxigênio. Ao contrário, diminui a concentração de oxigênio. Por isso que ocorre a morte de muitos organismos. Então, a alternativa correta diante dessa questão, a gente tem a letra A. Os resíduos causam a proliferação de micro-organismos que levam à escassez de oxigênio, proporcionando a morte de organismos aeróbicos, tanto autrótrofos quanto heterótrofos. Certo? Na próxima questão, a gente vai ver o estudo da propriedade da água. Então, aqui, nessa questão, ele pede: as moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de
Então, basicamente, vocês sabem que a molécula de água ela é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio, certo? Porém, esses elementos químicos, eles estão intimamente ligados graças às suas cargas, né? Então, aqui eu tenho o hidrogênio de carga positiva e o oxigênio de carga negativa. Então, eles estão ligados, estão bem juntinhos, né? Ligados por um processo, né? Então, esse processo aqui, a gente tem essas alternativas para entender qual seria esse processo. Seria a letra A, adesão, B, capilaridade, C, coesão ou D, tensão superficial. A resposta dessa alternativa seria a coesão, certo? Porque as moléculas estariam coesas, ligadas, juntinhas uma com as outras, né? A molécula não, desculpa. Esses elementos estariam coesos, juntinhos uma com as outras. Mas vamos entender aqui. A adesão é quando a molécula de água ela consegue aderir a outras superfícies, certo? Capilaridade está relacionado com a propriedade em que a água tem de se deslocar entre capilares, né? Ou seja, subir por conta de capilaridade. Por conta dessa propriedade da coesão, ela consegue fazer esse processo de capilaridade aqui. Coesão, eu acabei de explicar. Tensão superficial é a formação de uma fina película sobre a superfície da água, né? Então, a gente vai ter várias moléculas de água unidas, formando uma fina película sobre a água, certo? Vamos lá. Resposta letra C. Aqui a gente vai falar sobre a questão as mudanças dos estados físicos da água. Então, nessa questão, basicamente, ele pede o seguinte: para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Este fenômeno é uma mudança de estado físico chamado de A. Solidificação, B. Condensação, C. Fusão, D. Sublimação ou E. Evaporação. Então, eu tenho uma passagem aqui, ó. A naftalina a gente sabe que é um estado sólido, né? Só que a naftalina, ela some porque ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Então, dentre essas alternativas, a gente vai ter como resposta a letra D, né? Sublimação, que é a passagem do sólido para o gasoso. Próxima questão, ela fala sobre a tensão superficial. Então, a tensão superficial da água explica vários fenômenos, como a capilaridade, a forma esférica das gotas de água e o fato de alguns insetos poderem andar sobre a água. A alta tensão superficial da água é consequência direta de A. Da sua viscosidade, B. Do seu elevado ponto de fusão, C. Do seu elevado ponto de ebulição, D. Das atrações intermoleculares, ou E. Das ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, gente, ó, numa questão agora há pouco, eu falei sobre a questão da coesão, né? A coesão é quando a união dos elementos que formam água devido às suas cargas positivas e negativas. E essa coesão, essa molécula, ela vai começar a se unir com outras moléculas, né? Então, essa união de moléculas vai formar sobre a água uma tensão superficial, na superfície dessa água, né? E se dá por meio de moléculas. Então, a resposta correta é letra D, das atrações intermoleculares. Então, a gente vai ter como resposta letra D, das atrações intermoleculares. Próxima questão. O que move a vida é o modesto fluxo mantido pela luz. Ao proferir esta afirmação, o bioquímico
húngaro, Albert, não sei pronunciar esse nome, gente, por favor, me perdoe. Resume o seguinte processo, né? Então ele fala que a vida, né, se dá por um fluxo mantido pela luz. Então aqui tem alguns processos que tem a formação, ocorre para a formação de energia, né, dos seres. E eles utilizam vários recursos, né? Por exemplo, na letra D, fermentação anaeróbica, né? Essa fermentação ocorre por micro-organismos que obtêm sua energia através do processo de fermentação. Na letra C, a fermentação aeróbica não existe, gente. Isso aqui é uma pegadinha para vocês, porque os seres aeróbicos são aqueles que necessitam de oxigênio. Né? Os seres anaeróbicos, eles não necessitam de oxigênio para produzir sua energia. Na letra B, se refere à quimiossíntese. Nessa quimiossíntese é a transformação de substâncias químicas para adquirir energia. Mas a letra A é a fotossíntese. A fotossíntese é realizada através da energia luminosa, né, do sol. Então, as plantas e os seres fotossintetizantes, eles absorvem a luz do sol, né, e produzem seu próprio alimento. Então, eles são seres autotróficos, né? Então, a resposta dessa questão é a letra A, fotossíntese, né? Que é o processo do qual obtém energia através da luz. Vamos agora para a estrutura dos vírus, certo? E falar um pouco sobre eles, né? Então, vamos lá falar sobre os vírus. O vírus, basicamente, ele não é classificado pela ciência, porque a ciência ainda não conseguiu definir sua definição quanto organismo, quanto ser vivo. Ele ainda é uma incógnita. A ciência ainda não sabe, não achou uma definição para os seres vivos. Ele não tem reinos porque ele não é considerado ser vivo, né? Mas também ele tem muitas características de ser vivo. Vamos entender a pergunta aqui e a gente vai voltar para esse questionário, essa explicação. Então, os vírus são capazes de reproduzir no interior de uma célula viva, onde ele altera o metabolismo celular de modo que suas cópias sejam produzidas. Em virtude dessas características, os vírus são chamados de... Gente, como eu falei agora há pouco, os vírus, eles não são classificados como ser vivo, né? Ele nem tão pouco como matéria bruta, ele está entre um e outro. Por quê? Ele não tem célula, né? O vírus, ele é um ser acelular, ou seja, não possui célula, não tem metabolismo próprio para se reproduzir, ele não consegue fazer isso. Então, assim, ele precisa de uma maquinaria celular para poder se reproduzir. Mas ele tem como característica, basicamente, reprodução, mutação e material genético, certo? Mas a questão, ela pede para saber sobre os vírus são chamados de quê, obrigatoriamente, né? Eles são chamados de quê? Então, assim, como eu havia dito, ele não tem, ele não possui célula. Então, para se reproduzir, ele vai depender de uma outra célula, né? Então, na letra A, parasita intracelulares obrigatórios, intercelulares, desculpa. Na letra B, utilizadores obrigatórios de células. C, comensais. D, partículas celulares obrigatórios. Ou letra E, parasita intracelulares obrigatórios. Então, a gente vai ver aqui a resposta, mas, eles são, para se reproduzir, ele precisa de uma maquinaria celular e a reprodução ocorre dentro da célula. Então, por isso que a resposta é parasita intracelulares obrigatórios, certo? Então, vamos aqui para a nossa última questão. Todos os vírus
são constituídos por, né? Então, antes de responder isso aqui, a gente vai ver o esqueminha aqui. Opa, eu já botei a resposta, pera aí. Mas vamos ver aqui. Então, assim, basicamente, os vírus, eles são seres bem simples. Eles não possuem células, certo? Eles têm um capsídeo, que é formado de uma cápsula proteica, né, de proteína, e material genético, certo? Esse material genético aqui. Alguns vírus possuem estrutura a mais, que é um denominado envelope. Esse envelope, ele é formado de fosfolipídios. Esse envelope, ele tem receptores que facilitam a entrada do vírus na célula que ele vai parasitar, né? Então, ele tem esses receptores aqui. Mas, diante a pergunta aqui, os vírus são constituídos basicamente de ácidos nucleicos e proteínas, certo? Aqui, ó, se eu colocasse DNA e proteínas, estaria errado, porque o vírus ele pode ser formado de DNA ou RNA, né? Aminoácidos e água, nunca na vida, né? DNA e RNA, só não. Tem que ter as proteínas que formam a sua estrutura, né? Aqui, ó, os capsídeos. O capsídeo é formado por uma cápsula proteica. Então, a gente não poderia ser essa daqui. RNA e proteínas, não, né? Que a gente acabou de ver que ele tem material genético. Então, aqui, os ácidos nucleicos envolvem DNA e RNA e proteínas. Então, logo a resposta certa seria a letra C, certo? Gente, eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido a minha aula. Vou preparar um novo material para vocês, né, com outras questões. Tem alguns conteúdos ainda para a gente ver bastante coisa, né? Espero que vocês tenham gostado da minha aula. E espero encontrar vocês na próxima aula. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Até mais.